Aleluia. Vamos orar? Estenda sua mão para cá. Deus, muito obrigado pela vida da sua filha, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dela, através da vida dela. Tenho certeza que uma vez mais o Senhor irá usar a tua serva para trazer, Senhor, instrução, direcionamento, exortação, aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Assim eu oro e declaro no nome santo de Jesus. Amém? Bom dia, igreja. Queridos, antes de nós iniciarmos esse momento da palavra, eu queria reforçar algo com vocês, principalmente com as mulheres. Nós estamos vendendo os nossos convites para o chá de mulheres, conforme foi anunciado aqui. E o chá de mulheres é a maior estratégia do ministério anual. Por quê? Porque, normalmente, as pessoas que não são cristãs, que não são evangélicas, têm uma resistência muito grande quando nós chamamos para vir ao culto. Fala, mas eu sou católica, culto para mim. Ou, não, eu sou espírita, então culto para mim não. Mas quando você diz assim, Nina, vai ter um evento lá na minha igreja magnífico. Vai ser um chá só para mulheres. Nossa, é tremendo demais. É lindo demais, tem mesa posta. Nossa, não pode ficar de fora. Irmãs, elas vêm. E aí, o chá é a isca que Deus nos dá. E você, com inteligência, tem que aprender a aproveitar essa oportunidade e lançar o seu anzol. Teve um ano que eu trouxe todas as mulheres que trabalham comigo com essa isca aí. E elas vieram e receberam e foram de Deus. Tem muitas delas que depois daquele chá ficaram vindo em vários outros eventos. Inclusive, uma delas mora em São Paulo, mas toda vez que ela vem aqui, ela fala, eu vou lá na sua igreja, por causa daquele chá. Então eu quero reforçar com você, pegue 2 convites, o seu e mais um. Irmão, pelo amor de Deus, se eu não conseguir vender e trazer mais alguém, deixa eu falar, Deus é contigo, amém? Aleluia. Dito isso, queridos, eu quero convidá-los para que vocês abram vossas Bíblias lá em Filipenses 4:12. A atmosfera está diferente hoje, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Santo Espírito de Deus. Filipenses 4:12 vai dizer assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi, repete comigo, aprendi. O segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou estando passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor Jesus, que não volta vazia, mas antes ela cumpre tudo que lhe apraz. Então, nessa manhã, eu quero te pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, visita os nossos corações com ensinamento, com instrução e com libertação. Jesus, quando a tua palavra chega, ela transforma. Ela é como um rio no ermo, Senhor Jesus, que vai trazendo vida por onde passa. Vai alinhando a tua vontade, trazendo a existência da tua boa e perfeita vontade. Senhor, eu te glorifico, porque essa é uma igreja firmada na tua palavra. E nós estamos aqui de pé, Pai, porque ela tem sido ministrada.
E como igreja nós temos aceitado, Senhor Jesus, a Tua ordem, o Teu desejo. Então, Pai, uma vez mais nessa manhã eu quero te pedir, fala conosco, nos alinha a Tua vontade, nos leva ao nível de maturidade, de entendimento e compreensão daquilo que é a Tua verdade, porque a Tua palavra diz que nada podemos contra a verdade a não ser a verdade. Então, Pai, nos ajuda a viver essa verdade, que transforma as nossas vidas, mas tudo que está ao nosso redor, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, o texto que nós lemos agora é um pretexto que vem antes. É um anúncio de uns textos mais célebres da Bíblia. É um texto, esta frase, texto célebre, é uma das mais conhecidas no meio dos cristãos. Inclusive, você vai encontrar ele em quase todos os status cristãos. A frase triunfalista, tudo posso naquele que nos fortalece, é uma das frases mais citadas por ele. A gente encontra nos estátuas, a gente encontra tatuado, a gente encontra pintado nos muros, em traseiras de caminhões. Tudo posso naquele que me fortalece. E é uma frase tão célebre, tão conhecida, que não perde nem para o Senhor é meu pastor. Não, não. Ela é imbatível. E quando a gente olha para as frases triunfalistas, como essa aqui, chega a funcionar mais ou menos assim. Quando você entra na casa de alguém que crê, é muito provável que você vai encontrar uma Bíblia aberta, lá no Salmo 91, no Salmo 123, isso é clássico. Mas se você tem fé mesmo, você tem que ter tatuado, tudo posso naquele que me fortalece. Ou escrito em algum lugar. Porque essa é a declaração da tua força em Deus. Mas um texto, para ser compreendido, é preciso que nós entendamos o contexto. O contexto é essencial para a gente entender a intenção do que o autor quis dizer quando ele escreveu. O que ele estava vivendo no momento que ele escreveu o que escreveu. E nós, como cristãos, somos muito motivados a aprender a palavra. Então a gente sai decorando aleatoriamente versículos e aplicando a nossa vida da forma que nos convém. Não que não seja interessante e até de suma importância e motivo de te manter de pé, é essencial que nós aprendemos a palavra do Senhor. Mas ao decorar um versículo, você também precisa entender qual era o contexto que ele fazia parte. Porque essa má interpretação é o que tem levado a uma igreja fraca, uma igreja desalinhada da vontade do Senhor. Porque não somos estudiosos da palavra, não, nós somos crentes de Facebook, que fica lendo palavras devocionais aleatórios, tirados do nada. E a gente pega aquilo para as nossas vidas, como se aquilo fosse verdade. Então, quando bate, quando as dificuldades nos alcançam, quando o flagelo bate a nossa porta, a gente não tem firmeza. Porque a gente vai recorrer àquele versículo lá. E tem hora que a gente escuta cada coisa. Mas esse não é o único versículo pregado por aí. Tem um outro que diz que nós somos mais do que vencedores. Ah, esse sim. Aleluia, alguém já disse aqui.
E esse é um texto também que é muito falado fora de contexto. Porque vai trazer a ideia errônea de que a vida do crente é só vitória. Somos mais que vencedores, somos mais que vencedores. Somos. Mas Romanos 8, 27, Paulo vai dizer: sobre estas coisas somos mais que vencedores. Pergunta para o seu irmão: quais? Ele te respondeu? Eu vou ler para você. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Sobre estas coisas somos mais do que vencedores. Paulo está nos dizendo, queridos, que quando nós passarmos por tribulações, morte, angústia, ele está dizendo que nenhuma dessas tem o poder de nos afastar do amor de Deus. Que embora nós passamos por ela, e a gente às vezes até pode chegar a duvidar se Deus realmente nos ama, se Ele está presente, nada disso tem o poder de nos separar do amor dEle. Porque Deus não te ama baseado na tua condição, Ele te ama baseado na tua essência. Tu é o filho amado. Então é importante que nós entendamos bem quais são os contextos das palavras que nós lemos e nos apegamos a ela, para que realmente elas façam sentido e coloque força aonde realmente é necessário. Porque senão nós ficamos andando de um lado para o outro. Sou mais que vencedor de um lado para o outro. E aí quando você fracassa, pronto. O vitorioso perdeu. O vitorioso fracassou. E aí essa experiência põe em xeque toda a tua caminhada com o Senhor. Quem já fracassou aqui, levanta a mão. Quem já perdeu aqui, levanta a mão. Porque a vida do crente não é baseada só em vitórias. Não, queridos. E a gente precisa ter maturidade para entender isso. E pregar a palavra da forma que ela está escrita, não da forma que a gente quer. A gente muitas vezes, no ânimo de motivar alguém, a gente fica pregando aquilo, heresia, pregando aquilo que não está escrito. A gente conhece a pessoa na rua e fala: vem para Jesus, querido, a vida com Jesus é maravilhosa, Ele vai transformar a sua vida, e vai te enriquecer, e vai tirar da pobreza. Aí a pessoa chega aqui, e aí Jesus, carpinteiro, precisa trabalhar a madeira, já passa logo um vento. Pessoa, meu Deus, parece que lá fora estava melhor do que está aqui. Porque nós enganamos ela dizendo que a vida dela vai transformar do dia para a noite. A gente esqueceu de dizer que a vida com Jesus é um processo. E que sim, Deus pode mudar a tua realidade, como mudou a minha, como mudou a sua. Mas isso vai depender mais da gente do que de Deus, porque a palavra diz: se quiseres e ouvires, comeis o melhor dessa terra. Então, para comer o melhor dessa terra, não basta só que isso tu queres te dar, você precisa querer receber. E querer receber, que é uma questão de posicionamento. Eu preciso me posicionar para. Tem gente que não prospera, não é porque Deus não pode te abençoar, é porque você não pode receber. Não tem coração para receber, não tem coração para prosperar. Então, querido, me desculpe, tu vai morrer pobre, mas tu vai para o céu. E Deus está muito interessado na nossa salvação.
Jesus morreu para nos dar vida eterna, amém? Tudo a partir disso é bônus. Se Deus não nos desse mais nada, você já tinha que estar muito satisfeito. Mas não, há várias leis que nos abençoam. Pastor Enoque estava falando, aquele que planta muito, colhe muito. Aquele que planta pouco, colhe pouco. Então, escolhe. Se você quer plantar, colher muito ou pouco. Decisão sua, é uma lei. A palavra diz, como eu acabei de dizer, que ele que se quiseres ouvir, comereis o melhor dessa terra. Eu quero comer o melhor dessa terra. Então, eu estou com meus ouvidos bem abertos para ouvir o que Deus está me dizendo e me esforçando para me posicionar, para que eu possa viver isso também. Porque se é só uma questão de querer, eu digo, Senhor, eu quero. E Paulo, queridos, no decorrer da vida cristã, aprendeu muitas coisas. E aqui, nesse texto, Paulo vai dizer que aprendeu. Aprendi o segredo de viver contente em cada situação. Aprendi, melhor dizendo em grego, é montonar, que significa obter informações a partir de um processo de aprendizado, ou adquirir informações através de experiência. Paulo está dizendo que ele aprendeu. Porque tão importante como conhecer as Escrituras é aprender a viver segundo elas. E Paulo aprende. Se ele diz que ele aprendeu, quer dizer que ele não nasceu com ela. Tampouco ele recebeu de Deus. Ele aprendeu a partir de um processo. Paulo diz, eu aprendi a viver na fartura, também na escassez. Mas Paulo aprendeu, desenvolveu essa virtude só na fraqueza, só na escassez, só na tribulação, só na dor? De forma alguma. Ele aprendeu nas duas situações, porque é certo que a dificuldade molda o nosso caráter, mas para um caráter moldado ou já começado a ser trabalhado, a gratidão e a fartura também te ensina. Olha o Alan. Você acha que o Alan fez foi resultado da escassez? Foi da fartura. De alguém que vem aprendendo. E Paulo, você conhece a história dele? Sou fã demais desse homem. O homem que pagou preço pelas escolhas passadas, mas sobretudo pelas escolhas futuras. Foi xingado, apedrejado, maltratado, apanhou diversas vezes. E é muito interessante que Paulo pega todas essas coisas para ele, como aprendizado próprio. É impressionante nosso ânimo, o nosso esforço de tirar as coisas ruins para longe de nós. A gente sofre alguma situação e a gente diz, é o diabo se levantando. Nós somos humilhados e diz, é o diabo me humilhando. Mas Paulo não. Ele pega para ele.
Porque Paulo entende que aquilo que não acontece no ministério, no propósito, através dele, acontece nele. Então Paulo não fica dando ao diabo aquilo que não é. Porque ele entende a soberania de Deus. O que é ser soberano? É ter o conhecimento e o poder sobre tudo. Então tudo aquilo que acontece na minha e na sua vida, ou acontece porque Deus quer, ou acontece porque Deus permitiu, amém? Não tem outra história a partir disso. Ah, eu pequei e abri brecha. Deus permitiu, porque o diabo não pode tocar, se Deus não permitir. Você abriu brecha, tem legalidades, tem leis. E Deus então diz: se quiseres e ouvires. Então tudo aquilo que Paulo vive na vida cristã, ele vai pegando para ele como aprendizado. E toda a caminhada, isso já é um texto que é bem mais por meio, por fim do ministério de Paulo. Ele vai dizer: eu aprendi. E o final do processo do aprendizado de Paulo não é eu aprendi a ser feliz. O segredo da felicidade. Quem quer ser feliz? Levanta a mão aí. Mas Paulo não nos dá o segredo da felicidade. Porque ele não aprende na caminhada com Jesus a ser feliz, mas ele aprende a ser contente. E o que é ser feliz? Felicidade é um estado passageiro, é efêmero. Aconteceu alguma coisa e você fica feliz. Como eu fiquei ainda agora, que recebi uma fé. Glória a Deus. Feliz demais, acontece alguma coisa, larga o seu coração, você fica feliz. Mas é estado, e estado é passageiro. Então Paulo vai dizer que na caminhada com Jesus ele não aprendeu a ser feliz, mas ele aprendeu a ser contente. E o que é ser contente? Se você procurar no dicionário comum, você vai achar que é o sinônimo da felicidade. Mas biblicamente não. Contentamento, biblicamente, quer dizer aquele que aprendeu a estar satisfeito, pleno. Como assim, pastora? Agora tá bom, eu vou passar por essas lutas e dificuldades, satisfeitos? Não satisfeitos nas situações, queridos, mas satisfeitos sobre quem está sobre ela. O contentamento vai te trazer uma satisfação de quem está sobre ela, de quem está no controle de todas as coisas que você está vivendo. O contentamento é uma certificação que você entendeu e aprendeu o Deus que você serve. Entendeu o Deus soberano que está sobre a minha vida, que não está fazendo aquilo que eu quero, mas aquilo que eu necessito. E que muitas vezes vem contrariar os meus sonhos e as minhas expectativas acerca daquilo que eu planejei, estudei, me programei para. É difícil glorificar a Deus quando se perde um filho, quando se perde um emprego. Ai, meu Deus, como é difícil. Mas é possível estar contente. E esse é o maior ensinamento que Paulo aprende na caminhada com Jesus. Muitas vezes você vê Paulo planejando ir para um certo lugar, mas ele diz que o Espírito Santo o impede. E ele vai para outro. Paulo estava com tudo preparado para ir para um lugar. E Deus fala: não, desarruma. Outro dia eu estava compartilhando com meu amigo Marcos os planos mirabolantes que a gente faz. Eu vou comprar, eu vou mudar. E o Espírito Santo vai lá e fala para o bispo. A gente diz: mas Senhor, você está fofocando. E o bispo: tu está indo para onde? Deus está me mostrando que você está querendo comprar alguma coisa. Não é para comprar não. Aí tu: ué?
Graças a Deus por isso que nós temos um líder que ouve a voz de Deus. Porque se não fosse isso, a gente já tinha feito muita coisa errada que nós nos arrependemos. Ano 2022, 2021, eu passei por uma situação no meu trabalho muito injusta. Eu entrei como terceirizada e eu era o braço direito da minha chefe, uma DS4. E fazia tudo, eu tinha todas as senhas, mas como terceirizada eu não podia assinar os documentos, então não podia substituí-la na prática. Quando ela saía de viagem, saía de férias, mas eu fazia todas as coisas. Inclusive, tinha reunião com a ministra Damares, que ela não podia ir. Ela era uma águia política, mas ela tinha alguns problemas técnicos. Então, ela me mandava ir na frente dela. E chegava lá, só tinha as pessoas de altas chips, e eu, a terceirizada, sentadinha. Eu vim representar ele, Ed. Aí eu fazia o que tinha que fazer e voltava. E eu fui fazendo por muitos meses. Mas a palavra diz que aquele que semeia com lágrimas, colhe com alegria. E ela desejou sair do cargo, foi cuidar da família, uma filha nova com depressão. E ela falou: Elis, eu estava em casa, me lembro, está na pandemia ainda. Ela disse: eu estou indo agora lá no gabinete da Damares, estou indo indicar o seu lugar, o seu nome para ficar no meu lugar. Eu digo: como assim? Aí ela falou: sim, porque é justo. Aí fiquei pensando comigo: gente, mas eu não tenho nome, não tenho um padrinho político para assumir tal cargo. Porque a gente sabe que os DAS4 são cargos políticos. E aí ela falou assim: Elis, quem é que faz as coisas? Porque em uma certa hora eu falei assim: mas Eliette, meu Deus, como é que vai ser isso? Dar conta de tudo isso? Ela virou assim para mim e falou assim: quem é que faz as coisas que eu entrego? Aí eu falei: eu? Ela falou: pois é, agora você me entrega, você faz, me entrega e eu entrego para eles. Agora você entrega direto. Eu estou indo lá. Ela falou para mim assim: fique em oração, que ela conhecia que eu era cristã. E ela foi. A hora que eu fui orar, lá morava na Samambaia ainda, o Espírito Santo falou: começa a louvar. E eu comecei a louvar, peguei minhas cachorras, desci, fui passear e louvando, um dia feliz. Quando eu voltei, 45 minutos depois, ela mandou uma mensagem assim: ela aceitou o teu nome. Aí eu olhei assim, eu falei: Jesus, nós não somos nada mesmo não. Porque uma das coisas que a ministra perguntou é: quem é essa? Ela não perguntou errado não. Porque politicamente, eu realmente não tinha nome para assumir aquele cargo. Mas eu tinha um Deus que podia todas as coisas. E eu fiquei feliz demais, porque eu estava saindo de um salário de quase 5 para um salário de 13. Falei: meu Deus, não dá minha realidade. E aí ela saiu logo, e mesmo sem sair a nomeação, manda a documentação, e eu mandei tudo para a nomeação. Enquanto isso, eu continuei trabalhando muito. E eu ia para todas as reuniões eu já sentava, já me mudaram de cadeira: este é o teu lugar, tu é o DAS, tudo. Passaram alguns dias, as coisas começaram a mudar, eu achei o clima estranho. E eu no espírito, eu falei: Senhor, o que está acontecendo aqui? O Senhor falou: eu estou movendo as coisas, eu estou no controle. Eu: amém. Aí um dia, passado já 15 dias, a secretária me chama e fala: Elis, deixa eu te falar uma coisa, você me perdoe, mas a sua nomeação não vai sair. Aí eu falei: não. Ela falou: não, porque o gabinete da subsecretaria pediu o cargo, e aí não tem como eu segurar. É o cargo político, eu vou ter que dar para eles. Mas você não se preocupa, que eu vou te dar um DAS3. Você não vai ser coordenadora geral, mas vai ser coordenadora. Aí eu fiquei olhando assim para ela, saí da sala dela assim triste, assim perguntando: Senhor, o que acontece? Obrigada, minha amiga.
Fui para casa, falei com meu esposo, e eu fui chorando o caminho inteiro. Aquele dia eu me senti mal. E aconteceu que, nos dias, era legítimo aquele cargo ser meu, irmãos. Tinha trabalhado para aquilo, e nos dias que passaram, eu muito chateada, muito triste, recebi uma proposta para ir como coordenadora para o Ministério do Exército. E eu falei, eu vou. A pessoa, na hora que me falou, se mandou e-mail, eu preciso de uma coordenadora aqui, para ganhar a mesma coisa que você vai ganhar aqui, coordenadora. Eu falei, vou para lá, porque meu coração se entristeceu com aquele lugar. Eu falei, vou sair agora. Preparei minhas coisas, tá lá, mandei meu currículo e tal, perguntei como é que era e tudo, me preparando, aí eu desci para almoçar e eu falei assim, vou ligar para o bispo. E aí eu contei para ele a história e disse, meu irmão, me fizeram uma proposta e eu quero ir. Aí ele ficou assim, ouviu calado, vamos orar, orou e disse, fica. Irmão, quem já viveu isso sabe que eu estou... Coisa ruim é você ter que ficar quando você quer ir. E eu, Ele fica. O Senhor está te mandando permanecer. O propósito aí não acabou assim. Ai, que raiva daquela ligação. Subi, mordendo os lábios, sentei na minha cadeira. Disse para a pessoa, olha, muito obrigada, não quero, vou ficar e tudo. E alguns dias depois a nomeação de fato saiu. Eu me tornei coordenadora do programa Mulher Segura e Protegida a nível nacional, e tanto que Deus me usou, viajei algumas vezes trabalhando na proteção da mulher, da violência contra a mulher. Foi um tempo de aprendizado demais, mas do dia que eu cheguei ao tempo que eu fiquei neste cargo, eu fui entendendo o que Deus estava fazendo. Aí você pergunta, e o cargo de cima? Aconteceu tanta coisa. Houve um escândalo 2 meses e meio depois, relacionado à minha ex-chefe, que saiu nos jornais e tudo, deu maior bafafá, e se eu tivesse ido no cargo, eu estaria exonerada. Na hora que eu vi aquele bafafá, eu já estava até no andar de baixo, já tinha saído do gabinete, e eu falei, meu Deus, como Deus guarda os seus. Aprender a viver contente é melhor do que aprender a viver feliz. Nós somos uma geração dopaminérgica, que faz de tudo, fica buscando felicidade o tempo inteiro, e aí fica metendo os pés pelas mãos. Uma igreja frágil, fraca, que qualquer coisa te desestabiliza, que não sabe separar as estações da vida. Minha casa está uma bênção, minha família, saúde, mas eu estou com um problema no meu trabalho, aí eu comprometo a parte com todo. Eu chego do meu trabalho, que lá eu tenho problema na minha casa, gritando com a mulher, chutando o cachorro, tratando mal as crianças. Porque eu tenho um problema no trabalho. Aprenda a separar as coisas. Aprenda a viver com equilíbrio. Se tua saúde não está bem, é um problema seu. Você não precisa chegar no trabalho cuspindo fogo nas pessoas. E a gente precisa, queridos, ter equilíbrio, porque a vida abundante que Jesus conquistou para nós não é uma vida baseada na felicidade, não. Não estamos no parque de diversões, não estamos, queridos. Para falar a verdade, nunca foi tão difícil permanecer firme na presença do Senhor. Nunca foi tão difícil, porque os tempos são maus. As dificuldades batem o tempo todo na nossa porta. É difícil manter uma família saudável em Deus. É difícil se manter cristão. E a gente fica querendo estar feliz o tempo inteiro. E aí quando Jesus não corresponde às expectativas, são irreais, nós ficamos tristes, desanimados, enfraquecidos e abatidos. Não que nós não sejamos humanos, sim, as dificuldades vêm, os fracassos batem a porta, as derrotas desanimam a gente, somos humanos.
A gente chora sim, a gente grita, a gente dá o nosso chilique, mas a gente precisa levantar daquele lugar e continuar a nossa caminhada. Porque nós estamos indo para um lugar. E deixa eu te falar uma coisa. Deus não está preocupado se você vai chegar lá feliz ou triste. Ele está preocupado que você vai chegar. A expectativa dele a teu respeito é que você chegue. Chegar feliz ou contente vai depender da maturidade que a gente vai desenvolver ao longo do caminho. Queridos, outro dia eu estava lendo uma palavra que muito mexeu no meu coração e eu chorava muito. Que a palavra vai dizer que Jesus, quando estava na cruz, ele vai dizer uma das últimas palavras. Ele vai dizer Eloi, Eloi. Esqueci agora. Deus meu, porque me abandonaste. Eloi, 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 Yamak Sabactani. Lembrei. Deus meu, por que me abandonaste? É a expressão de Jesus, o maior sofrimento da vida dele. Deus, por que me abandonaste? O que Deus responde? O que Deus responde? Nada. Porque Jesus foi enviado para cumprir um propósito. E a palavra diz que ele estava com ele desde o Gênesis. Então Jesus sabia que ele fazia parte do propósito, entendia para que ele veio. Então no momento de Jesus, em que ele sente a dor da separação com o Pai, ele diz, Deus meu, é o único lugar que você vai ver Jesus chamando Deus de Deus e não de Pai. E Deus não fala nada. Havia um propósito. Deus não vai comprometer o propósito por causa do seu sentimento. Se ele não interferiu no propósito de Jesus, o meu, o seu é o que não vai. Estejamos com isso claros, queridos, nos nossos corações, para que a gente não seja como crentes, fracos na fé, que fique de um lado para o outro, buscando felicidade. Porque isso aqui não vai te trazer. Alguns momentos sim, mas o grande aprendizado da caminhada com Cristo é viver contente. Esse é o segredo, essa é a chave que mudou o caminhar de Paulo e que precisa mudar a minha e a sua vida também. Amém? Fique de pé, queridos. Eu disse a vocês que a gente tem uma inclinação muito grande de tirar para longe de nós aquilo que nos acontece. As humilhações que nos é impostas, o que a gente faz? A gente diz que é o diabo. Mas muitas vezes é o dono da situação tratando conosco. 2 Samuel 16:5 vai dizer que Davi, fugindo do filho Absalão que se levanta contra ele, chega a não dá para lá, chega à cidade de Baurim. E aí, da tribo, do clã do rei Saul, começa a xingar ele. Seu amaldiçoado, seu cachorro, e humilha Davi, começa a jogar pedras em Davi. E Davi estava cercado com o exército dele. E o cara não parava de gritar e de jogar pedras em Davi, no rei Davi. A palavra diz que o soldado chega para Davi e fala: rei, você vai deixar esse cara falar desse jeito com o senhor? Falar assim com o rei? Me dê a ordem que eu mate ele agora. Mas Davi
vai dizer assim: não, abaixa a tua espada, porque não é ele que está me humilhando, mas é Deus. Davi entendeu que aquela humilhação não era um homem, mas era Deus tratando o seu caráter. Começa a prestar atenção nas coisas que você está vivendo e parar de dizer que tudo é o diabo, porque é Deus tratando o seu caráter. Davi entendeu o processo, e quem entende o processo não culpa pessoas. Amém. Eu quero orar com você nessa manhã. Para que você, se você ainda não saiu deste lugar de maturidade cristã, que você possa alcançar em Deus a verdadeira essência da palavra na sua vida. Só com essa, pastora, não, queridos, várias outras. A palavra de Deus não pode ser só lida, ela precisa ser estudada. É isso que vai nos formar cristãos, pequenos cristos, fortes, valentes na presença do Senhor. Melhor do que viver feliz é viver contente. Que você possa alcançar esse contentamento em Deus. Da próxima vez te perguntarem: aí, irmão, você está feliz? Você fala: não, mas eu estou contente. Coisa boa é quando a gente está feliz e contente, mas nem sempre isso é possível. Vamos orar. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, nós queremos te glorificar, nós queremos te agradecer nessa manhã de ensino. Queremos pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, que assim, Pai, como Paulo aprendeu em todas as situações, e que nenhuma das situações que ele passou, que ele viveu, por mais doloridas que fossem, por mais humilhantes que fossem, Pai, foram desperdiçadas. Mas ele foi construindo um caráter no Senhor, aprendendo contigo, Pai, o segredo da vida cristã, da permanência, Deus. Não queremos mais ser folhas secas, jogados de um lado para o outro. Uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo, uma hora crendo muito, uma hora crendo pouco. Senhor, em nome do Senhor Jesus, precisamos fundamentar os nossos corações em Ti, Pai, porque assim nós seremos inabaláveis na Tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu Te glorifico, porque o Senhor tem levantado uma igreja, uma MAP, Pai, madura, uma igreja consolidada naquilo que o Senhor é, e não é levado por doutrinas vãs. Senhor, nós queremos Te pedir em nome do Senhor Jesus, guarde nosso coração em Ti e nos dê discernimento, Senhor Jesus, para perceber a Tua obra em nós, em nome do Senhor Jesus. Nós Te louvamos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.